Jean Lhermitte. Possessão verdadeira ou falsa? Como distinguir o demoníaco do demente? Verdadeiro e falso possuído. Inglês, possessão ou verdadeira ou falsa. Como distinguir o demoníaco do demente? Jean Lhermitte, editado por Aaron Kheriaty. Conteúdo. Prefácio, por Aaron Kheriaty. Introdução, por Henry Daniel Hobbs. 1. Possessão demoníaca genuína. 2. Formas paroxísticas de possessão pseudo-diabólica. 3. A forma lúcida da possessão pseudo-diabólica. 4. Feitiçaria e possessão diabólica. 5. Algumas ideias modernas sobre possessão demonopática. Conclusão. Selecione bibliografia. Prefácio. Por Aaron Kheriaty, M.D. A pergunta sobre o diabo foi feita diretamente a mim por um paciente que veio me ver para tratamento de depressão e recuperação de um grave vício em drogas. Como médico, ele obteve acesso ao anestésico intravenoso Propofol e o auto-administrou para escapar da insônia refratária e da depressão implacável. Sem uma dosagem cuidadosamente titulada, adquirida a partir de seu conhecimento médico, este paciente certamente teria tido uma overdose há muito tempo. Na verdade, era quase um milagre que ele ainda estivesse vivo. Durante uma entrevista, ele interrompeu repentinamente a narrativa de sua história psiquiátrica, fez uma pausa e me olhou diretamente nos olhos. Com uma seriedade sóbria e sem nenhum traço de histeria ou dramatização, ele perguntou simplesmente: "Você acredita no diabo?" Eu olhei de volta. "Sim, eu faço." "Eu também", disse ele. Então, depois de uma pausa, perguntei: "Por que você pergunta?" Quando eu estava injetando o Propofol, senti algo entre em mim. Não era a droga, mas outra coisa. A droga era apenas a porta de entrada. Era algo estrangeiro. Em nenhum momento de seu tratamento suspeitei que esse paciente estivesse possuído, no sentido estrito do termo. No entanto, também não duvidei da realidade de uma influência malévola sobre ele que excedia em poder e alcance os efeitos fisiológicos do anestésico do qual ele estava abusando. Mais tarde, ele me contou como esse espírito maligno zombaria dele e o insultaria enquanto ele mergulhava cada vez mais fundo no inferno do vício em drogas. A maioria dos meus colegas em psiquiatria provavelmente teria considerado essa troca entre médico e paciente bastante enigmática, até mesmo ridícula. Da mesma forma, eles considerariam um livro como este que você tem aqui como uma esquisitice. Uma obra que pretende distinguir entre casos de possessão verdadeira e falsa parecerá para muitos um retrocesso a uma era passada de superstição religiosa. No entanto, um psiquiatra moderno não pode deixar de ficar impressionado com a perspicaz análise médica e psicológica do autor de cada caso que examina nestas páginas. Este não é o trabalho de um crédulo pré-moderno, mas o trabalho de um neurologista habilidoso e experiente, que conhece seu ofício e vê claramente seu caminho no emaranhado funcionamento da mente e do coração humanos. O autor, um médico e não um teólogo, navega habilmente na sila da credulidade e no charibdes do ceticismo implacável. Inclinado pela formação e pela experiência clínica a buscar primeiro explicações médicas ou psiquiátricas naturalistas para os fenômenos em questão, ele deixa, no entanto, em aberto a possibilidade de explicações que vão além do que a ciência ou a medicina podem avaliar,
bem como a possibilidade de que qualquer manifestação dada possa ter elementos do natural e do sobrenatural. Originalmente publicado há mais de 50 anos, os julgamentos e observações médicas do autor ainda são verdadeiros. Embora alguma terminologia clínica possa ter mudado nesse ínterim, pouco poderia ser trazido da moderna neurologia ou psiquiatria que contradissesse suas descobertas ou conclusões. As histórias clínicas, fascinantes por si só, além da avaliação clínica do autor, são apresentadas com clareza e reservas sóbrias. Os crentes às vezes cometem o erro de encontrar possessão sobrenatural onde havia apenas uma personalidade patológica, dada aos mais grosseiros histéricos e enganos. Este livro fornece relatos fascinantes de casos de falsa posse, por exemplo, os de Marie-Thérèse Noblet e Irmã Jeanne dos Anjos. Aqui o autor astutamente observa que a repetida má aplicação do rito de exorcismo pode ter exacerbado o distúrbio comportamental, neste caso, sintomas histéricos, o que hoje chamamos de conversão, que foram estimulados pela atenção excessiva recebida do exorcista e do público ou maneira excessivamente dramatizada pela qual o exorcista aplicou mal o rito, desafiando as prescrições do ritual romano. Os curiosos eram vítimas do pitoresco e dramático, enquanto o doente era motivado por receber tal atenção. O autor observa, também eram bem conhecidos todos os critérios que a Igreja considera decisivos para a possessão genuína, mas eram pouco atendidos, nesses casos. A nota de advertência aqui não vem de uma crença de que o rito ou as próprias orações seriam prejudiciais, mas sim de um desejo de evitar uma aplicação excessivamente teatral de um sacramental em situações em que a pessoa histérica estava assumindo o papel de doente precisamente para chamar a atenção para si mesma. O autor percebe que foi o excesso de atenção, e não as orações do rito em si, que poderia ter exacerbado os sintomas comportamentais. Na mesma linha, o autor relata casos históricos bem documentados de histeria em massa e pseudoconvulsões, que muitas vezes se tornam contagiosos entre aqueles que vivem em locais próximos por meio de sugestão e mimese. Tais fenômenos poderiam ser explicados por observações psicológicas conhecidas já no século XVI e ganharam forma mais definitiva no trabalho do grande neurologista francês Charcot no século XIX. Hoje, pode-se acrescentar um conhecimento mais amplo das síndromes ligadas à cultura em todo o mundo, com manifestações comportamentais, dissociativas e somáticas caracteristicamente selvagens, como a síndrome clínica AMOC encontrada entre os malaios. Nesses casos, como conclui o autor, busca-se em vão a influência do demônio. No entanto, ele também observa corretamente que a histeria não é encenação e que aqueles que manifestaram esse distúrbio de comportamento não estavam fingindo conscientemente seus sintomas ou tentando deliberadamente enganar. Os pacientes histéricos, como todos os outros doentes, merecem nossa compreensão e nossa caridade. O autor sabe bem que alguns casos históricos, pensados na época como possessão demoníaca, podem agora ser explicados como tendo sua origem em distúrbios neurológicos ou psiquiátricos. No entanto, ele não mostra nada da arrogância dos homens modernos que zombam das superstições de eras passadas, como se eles próprios tivessem feito tais descobertas médicas. Ele escreve com simpatia pelas teorias limitadas empregadas pelos homens do passado, mesmo enquanto corrige seus erros ou julgamentos errôneos em casos particulares.
Ele também tem o cuidado de apontar que havia céticos contemporâneos que, embora não pudessem oferecer explicações alternativas, ainda assim tiveram o discernimento de duvidar da presença de verdadeira influência demoníaca onde não havia nenhuma. No caso de possessões falsas onde um exorcismo foi empregado erroneamente, o autor oferece esta visão psicologicamente penetrante, que se baseia no mecanismo de projeção. Deve ser lembrado que se alguém chamar o diabo, ele verá, não o próprio diabo, mas um retrato composto de acordo com a ideia que o paciente tem dele. No momento em que nosso autor conduz o leitor pelos capítulos 3 e 4, explicando à luz dos conceitos neurológicos e psiquiátricos modernos o que eram na época manifestações e comportamentos desenfreadamente incompreensíveis, e desiludindo o leitor de qualquer interpretação sobrenatural desses casos de pseudopossessão, fica-se imaginando se todas as manifestações demoníacas aparentes podem ser igualmente explicadas ou explicadas por explicações naturalistas. Com perspicácia médica, a autora descreve um caso de depressão pós-parto com características psicóticas, incluindo alucinações auditivas do tipo comando homicida. Uma de minhas pacientes, por exemplo, durante um estado de depressão ouviu o diabo no meio da noite falando com ela e ordenando-lhe que matasse seu filho, então com alguns meses de idade. Após agir nesse impulso e tragicamente jogar a pobre criança pela janela, felizmente o bebê ficou apenas machucado, ela recebeu tratamento médico e teve uma boa recuperação. Quanto à mãe, quando ela recebeu tratamento com choque elétrico, ela não demorou muito para recuperar seu equilíbrio mental. As explicações naturalísticas para tais percepções sensoriais malignas e atos violentos podem frequentemente ser encontradas no âmbito de doenças mentais bem descritas. À luz de tais casos, um leitor cético pode se perguntar se o rito latino de exorcismo maior deveria agora ser jogado na lata de lixo. É o produto de uma época passada, agora conhecida como extinta e desacreditada pelas descobertas da ciência e da medicina modernas. Será que os conceitos psicanalíticos ou as modernas teorias materialistas da mente nos desiludiram suficientemente da necessidade de explicações sobrenaturais, do recurso a anjos e demônios? Como nosso autor coloca a questão, se não pode haver dúvida sobre a existência de bens não genuínos, estamos em posição de distingui-los dos genuínos. Mas mesmo enquanto ele faz o trabalho de desmascarar, ele também é espiritualmente astuto o suficiente para evitar jogar o bebê fora com a água do banho. O mau uso de algo como o rito de exorcismo não nega seu uso adequado e às vezes necessário. Ainda nos deparamos com a seguinte questão: como explicar as manifestações documentadas em muitos casos minuciosamente examinados por psiquiatras competentes, casos vistos ainda hoje que fogem às explicações de médicos competentes? Pode a psiquiatria ou a neurologia moderna dar conta de todas essas coisas? Do conhecimento sobrenatural, da força sobre-humana, da xenoglóssia, da raiva inexplicável contra objetos sagrados? Ou a ciência algum dia descobrirá uma causa naturalista aqui? Observei em primeira mão várias dessas manifestações demoníacas durante um exorcismo, manifestações para as quais não consigo encontrar explicação dentro do reino da ciência natural. Este livro precisa ser enquadrado no contexto das profundas mudanças culturais que ocorreram desde que foi publicado pela primeira vez em 1956, principalmente o surgimento de uma filosofia generalizada de materialismo que transforma a apreciação pela ciência em um cientificismo ideológico.
Tais mudanças culturais secularizantes certamente influenciam os leitores do livro. Quando o autor o escreveu, ele poderia supor que a maioria dos leitores católicos, em geral, aceitaria a necessidade do exorcismo em certos casos e não duvidaria de sua eficácia em casos de verdadeira possessão. Ele estava escrevendo, portanto, com a intenção prudente de evitar aplicações excessivamente zelosas do rito em casos que não haviam sido suficientemente examinados clinicamente. Mas os pressupostos culturais de fundo hoje são radicalmente diferentes, mesmo entre muitos católicos, incluindo muitos clérigos. Hoje, a suposição padrão para muitos leitores seria que as explicações naturalísticas ou médicas sempre podem ser encontradas e podem ser consideradas totalmente explicativas. O perigo hoje é, portanto, precisamente o oposto, ou seja, que o rito possa agora ser subaplicado em vez de usado em excesso. De fato, em muitas dioceses nos Estados Unidos não há nenhum exorcista treinado disponível para lidar com tais casos e, portanto, os indivíduos aflitos sofrem sem recurso. Este autor conhece as limitações permanentes de sua ciência. Este livro não tenta detalhar casos do que pode ser considerado possessão verdadeira, pois estes, por sua natureza, estariam fora do escopo dos poderes explicativos ou da experiência clínica do autor. É melhor deixar essa tarefa para o exorcista treinado e experiente e para o teólogo, onde o médico atingiu os limites de seus métodos, onde as explicações médicas ou psicológicas simplesmente não podem dar conta dos fenômenos. Então o médico deve reconhecer os limites de seu próprio ofício e permanecer em silêncio diante do mistério da iniquidade, o mistério de uma real e eficaz personalidade maligna que em casos raros pode oprimir e atormentar algumas poucas almas infelizes. Nesses casos, o médico e o sacerdote devem colaborar com responsabilidade e respeito pelos conhecimentos da ciência e da teologia. Padre Gary Thomas, que é o tema do livro do jornalista Matt Ballio, The Rite, The Making of a Modern Exorcist, posteriormente adaptado para o filme de Hollywood de mesmo nome, estrelado por Anthony Hopkins, recentemente me contou casos graves de possessão demoníaca com manifestações extraordinárias. Alguns deles eu testemunhei durante um exorcismo e posso atestar que tais sintomas estão fora do escopo de qualquer coisa listada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais do psiquiatra. Padre Gary também me deu uma visão inestimável de seu trabalho quando explicou que um exorcismo é sempre um ato de cura. E assim, é claro, a Igreja reconhece a necessidade urgente de neurologistas e psiquiatras competentes para trabalhar com exorcistas no processo de discernimento, diagnóstico, tratamento e cura. Mas tal colaboração pressupõe que cada pessoa, tanto o médico como o sacerdote exorcista, tenha algo indispensável para contribuir neste trabalho de discernimento e cura. Esta é uma obra de misericórdia, modelada após os próprios atos de Nosso Senhor de expulsar demônios e curar doenças. Introdução. Por Henry Daniel Hopes. Talvez o leitor se surpreenda ao saber que o autor desta obra é um neurologista, não um teólogo. Os estados de possessão, ele pode dizer, sejam reais ou simulados pela doença, são certamente, por sua própria estrutura, a preocupação da teologia e o campo do exorcista. O argumento tem peso e devemos ter cuidado para não subestimá-lo. Mas enquanto antigamente, quando as possessões supostamente diabólicas eram tão numerosas,
o exorcista era quase o único juiz. Hoje nossos conhecimentos no campo da psicologia normal e patológica avançaram tremendamente, especialmente a partir do século XIX, quando a psiquiatria se libertou das brumas de uma filosofia sem fundamentos naturais e tornou-se realmente uma ciência baseada na observação e na crítica. Não há dúvida de que os estados de possessão ou obsessão demoníaca ainda são extremamente frequentes, e dificilmente um mês se passa sem que algum exemplo seja trazido ao meu conhecimento. Não, o que quer que os céticos, incrédulos e mal informados possam pensar, as manifestações demonopáticas não estão extintas. Ainda observamos os fenômenos que assustaram e alarmaram nossos antepassados, mas com senso crítico e conhecimento que eles não possuíam. Mas devo deixar claro que, embora o neurologista e o psiquiatra sejam qualificados para discernir e definir uma estrutura anormal da mente ou algum distúrbio corporal, eles devem permanecer médicos e não exceder seus poderes, de modo que, nos casos em que a doença mental não é claramente presente, o neuropsiquiatra deve pedir a ajuda e a cooperação do teólogo. Acredito que não falhei neste dever, e a maioria das minhas observações pessoais foram verificadas por pessoas qualificadas. Este livro certamente será criticado igualmente por crentes e não crentes. Mas, embora aceite de antemão as críticas mais severas, gostaria de pedir ao leitor que o considerasse imparcialmente, pois foi escrito com objetividade e de boa fé. Embora se sustente atualmente que os casos de possessão diabólica apareceram com mais frequência em uma época em que a fé religiosa era mais vigorosa do que hoje, a observação dos fatos prova o contrário. As pessoas que se dizem possuídas pelo demônio estão longe de ser raras. Devo acrescentar que estou considerando aqui apenas o mundo católico ocidental ao qual pertencemos e que não poderíamos justificar essa afirmação a outros povos cuja religião e costumes são diferentes. Mesmo assim, todos os escritores sobre o assunto observaram que o fenômeno da possessão nunca foi confinado a uma época ou a um meio particular. A imagem da possessão diabólica certamente parece ser mais frequente nas sociedades primitivas, enquanto aparece em outras cores entre os povos civilizados, entre os quais a ciência rasgou a máscara falaciosa de uma certa imagem popular do demônio, mas, por tudo isso, mesmo em sociedades muito desenvolvidas, a crença na influência do demônio materializado, e sua entrada no corpo de certos homens marcados pelo destino, permanece muito viva. Mas, antes de tudo, temos certeza da existência real de um espírito imundo, um espírito maligno, que anda ao nosso redor, procurando a quem possa devorar. Não pode haver cristão que não dê uma resposta afirmativa a esta pergunta. A Igreja o ensina pela boca de seus maiores doutores, entre eles Bossuet. Aquele grande pastor de almas, cuja profundidade, lucidez e amplitude de julgamento nunca podem ser muito elogiadas, era tão assombrado pelo medo de que as almas cristãs perdessem seu horror ao diabo, que dedicou 2 sermões a esse tema. Na primeira, Bossuet proclama, assim como um vapor pestilento se esconde no ar e, imperceptível aos nossos sentidos, insinua seu veneno em nossos corações, assim esse espírito maligno, por um contágio sutil e imperceptível, corrompe a pureza de nossas almas. Não suspeitamos que ele esteja agindo em nós, porque ele segue a corrente de nossas inclinações. Ele nos pressiona e nos derruba do lado para o qual vê que estamos inclinados.
O que o pregador nos alerta é contra a influência sutil e nociva do espírito diabólico, que não vemos nem sentimos, justamente porque ele age de acordo com a inclinação de nossas paixões e inclinações. Nesse ponto, pelo menos, Bossuet estava de acordo com Baudelaire, que afirmava que a maior astúcia do diabo é nos fazer pensar que ele não existe. Devemos, então, admitir que certas pessoas permitem que a má influência do diabo entre nelas sem que elas percebam. Na Igreja, o diabo foi por muito tempo considerado simplesmente como o espírito impuro, o tentador, o maligno, de quem era necessário ter cuidado por causa de sua dissimulação, sua habilidade em enganar e sua força, aquele poder que Bossuet enfatiza tão fortemente. De um estudo cuidadoso da história, pelo menos no Ocidente, parece que foi no século XIII que as manifestações diabólicas começaram a ser mais violentas, mais singulares e mais difundidas. Mas, enquanto a suposta ação do demônio assumiu formas mais extraordinárias, ele próprio ao mesmo tempo assumiu um corpo, materializou-se. A pessoa possuída não era mais simplesmente um ser animado por pensamentos ou impulsos diabólicos, ele acreditava estar penetrado na mente e até no corpo pelo demônio. Ele o viu, ouviu-o, percebeu-o com todos os seus sentidos. Os observadores atribuíam mesmo à malícia do demônio marcas corporais, equimoses, feridas, queimaduras, todo um catálogo de manifestações, de cuja natureza orgânica não se podia duvidar. Como podemos imaginar, diante de fenômenos tão estranhos e geralmente tão dramáticos, certos espíritos críticos se perturbaram e levantaram expressamente a questão: como saber se essas supostas possessões não escondem doenças mentais? Embora a ciência das doenças mentais ainda estivesse em sua infância, pois a psiquiatria científica data apenas do início do século XIX, o bom senso de alguns religiosos e o discernimento de alguns médicos já haviam relegado ao segundo plano os caprichos dos pseudo-possuídos. Esfera da patologia. Nesse sentido, o caso de Marthe Brossier é muito significativo. Esta mulher, aceita pelos exorcistas e pelo próprio Beroley como um verdadeiro caso de possessão, não resistiu ao exame clínico de um médico experiente, Mariscotti, nomeado por Henrique IV. Este clínico, que se comportou neste caso com uma perspicácia e discernimento que merecem a maior admiração, demoliu as alegações de Marthe de possessão pelo demônio e também o mito de um estado sobrenatural, que suas demonstrações teatrais pareciam apoiar. Hoje em dia ninguém duvida da existência de casos de pseudopossessão, isto é, de doentes mentais cujo comportamento singular pode ser interpretado racionalmente. É legítimo falar em possessão ou espuria. Mas antes de penetrar no cerne de nosso assunto, surgem duas questões que devem ser respondidas, se quisermos usar termos como possessão ou espuria. Primeiro, essas expressões contêm uma contradição. Possessão ou espuria não é possessão ou de forma alguma, é apenas uma doença. De acordo com essa visão, podemos falar apenas de possessão genuína. Podemos notar que essa crítica já foi feita contra autores que usaram o termo falsos místicos para contrastá-los com os místicos genuínos. A isso podemos responder que o próprio Evangelho nos adverte contra os falsos profetas que são contrastados com os genuínos, Mateus 7, 15 a 20, e que, com os pseudomísticos, como com os pseudodemoníacos,
o que chama a atenção e investigação é precisamente o fato de que certas pessoas exibem as aparências enganosas do genuíno místico ou do genuinamente possuído. E os críticos mais severos não hesitam em afirmar que a tarefa de distinguir estados sobrenaturais, sejam divinos ou diabólicos, de comportamentos que podem ser explicados pela ação de forças naturais muitas vezes esbarra em dificuldades. Posso, portanto, manter o termo possessão espúria ou pseudo-demoníaco para definir nosso assunto, quando tal definição for necessária. A segunda questão a responder diz respeito à licitude da intervenção do médico no discernimento do pseudodiabólico. Como, pode-se perguntar, pode um médico, mesmo sendo tão habilidoso em medicina e psiquiatria, presumir julgar estados que estão fora de sua província e são o campo do teólogo e do exorcista? Justamente, respondo, porque o médico qualificado possui conhecimentos sobre a patologia da mente que o teólogo e o exorcista não podem dominar. A observação destes casos de possessão espúria demonstrou que estes estados correspondem muito de perto a doenças mentais perfeitamente definidas e, portanto, podem ser identificadas com segurança pelo médico especialista. A estrutura da neoformação psicológica, do delírio demonopático, ou o quadro de um estado neuropático sobre uma temática demoníaca, são as mesmas das mais comumente observadas, mas com um conteúdo diferente. Isso é tão verdadeiro que, em ambos os casos, pode-se prever o curso da doença, estimar o prognóstico e prescrever seu tratamento. Não há, portanto, nada de surpreendente no fato de que o número das chamadas possessões demoníacas diminui à medida que a psiquiatria se torna mais penetrante e abrangente. Por outro lado, todos os estudos relativos ao nosso assunto mostraram que é impossível incluir em uma descrição todos os fatos da demonopatia, pois as formas sob as quais ela aparece são bastante variadas. Sem prejulgar o mecanismo causal, podemos classificar os fatos de demonopatia ou possessão espúria em dois grupos principais: aqueles que se manifestam intermitentemente ou em paroxismos explosivos, e aqueles que, sendo melhor disfarçados, seguem um desenvolvimento tanto mais enganoso quanto não necessariamente modifica o comportamento do possuído, de maneira muito visível. Jacques Benigne Bossuet, Sermões pregados no primeiro domingo da Quaresma em 1656 e no primeiro domingo da Quaresma em 1660. 2 Pierre de Berulle, 1575 a 1629, cardeal e fundador da Congregação Francesa do Oratório. 3. Como não há equivalente conveniente em inglês para pseudo-possessão, etc., e a grande maioria dos casos mencionados neste livro pertence a essa categoria, os termos posse, possuído, etc., são usados para o estado não genuíno, exceto onde é claramente declarado ou implícito pelo contexto que a possessão ou é genuína. Quem é o diabo? De Nicholas Corte, Nova York, Hawthorne Books, 1958, Manchester, New Hampshire, Sophia Institute Press, 2013, cita alguns dos casos tratados pelo presente trabalho. Embora os fatos desses casos geralmente não sejam disputados entre o Dr. Lermite e o Sr. Corte, suas interpretações deles frequentemente divergem. Capítulo 1. Possessão demoníaca genuína.
Qualquer termo como possessão espúria implica necessariamente a ideia de uma possessão genuína de um ser humano pelo maligno, e mentes críticas não deixaram de perguntar quais são as marcas distintivas de tal possessão diabólica genuína. Não sou, claro, um teólogo, e não ousaria me aventurar em um campo que não é meu, mas do exorcista. Mas não posso fugir da pergunta que tantas vezes me fazem: você realmente acredita na existência de possessão demoníaca? Como cristão, só posso responder que sim. O papel do demônio é tantas vezes afirmado nas Escrituras, nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo e no Antigo Testamento, que é impossível duvidar disso. Nos evangelhos sinópticos, o termo demônio aparece com mais frequência em Marcos do que em Mateus, mas todos os autores dos 3 primeiros evangelhos mencionam expressamente a existência de um ser a quem chamam, em diversas circunstâncias, o espírito mau, o espírito mau, espírito imundo, o demônio, ou o diabo. As pessoas que estão sujeitas ao poder desse espírito são descritas como demonizadas. Edward Lanton, em sua obra clássica, The Essentials of Demonology, nos lembra pertinentemente que a palavra diabo é mais restrita do que demônio. O diabo, de fato, é o príncipe dos demônios, o chefe dos espíritos malignos, ele é Satanás. Mas seja Satanás, o chefe dos demônios, ou um dos milhares de outros seres malignos, sua influência sempre aparece como perniciosa, embora isso não signifique necessariamente que seja moralmente prejudicial. O demônio pode afligir o corpo de uma pessoa sem com isso torná-la pecaminosa. Segundo Lanton, o que diferencia o livro do Apocalipse do conteúdo dos evangelhos é que no primeiro a ênfase recai sobre o aspecto moral da possessão, enquanto os sinópticos apresentam os demônios antes como causa dos sofrimentos físicos. Além disso, os possuídos são frequentemente representados como os infelizes abandonados da humanidade, mudos, imbecis, sujeitos a convulsões, mas não necessariamente censuráveis. Até a febre que afligia a sogra de Pedro parecia ser atribuída à influência maligna de algum demônio, Mateus 8, 14 e segues. Marcos 1, 30 e segues. Os evangelhos descrevem com particular ênfase as curas milagrosas realizadas por Jesus nos que o procuravam, ou nos enfermos que lhe eram recomendados por aqueles que tinham fé nele e na sua missão divina. Um dia, São Lucas nos conta, eles trouxeram a ele todos os que estavam doentes ou atormentados por várias dores e doenças, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Mateus 4, 24. Ao cair da tarde, lemos em São Marcos, e o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os aflitos e os endemoninhados, de modo que toda a cidade se apinhava à porta. E ele curou muitos que sofriam de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Aos demônios não dava licença de falar, porque o reconheciam. Marcos 1, 32 a 34. Esta passagem deve ser cuidadosamente ponderada. O que há de tão importante nisso? Apenas isto, que Jesus livrou os enfermos das doenças que os afligiam e expulsou os demônios dos corpos dos miseráveis possuídos por eles, ordenando aos demônios que não falassem, porque o reconheceram. Assim, aprendemos nas páginas iniciais dos evangelhos sinópticos que, entre as multidões de sofredores que o aglomeravam e imploravam por sua ajuda, Nosso Senhor distinguia os enfermos dos possuídos.
Se interpretarmos corretamente o sentido da narrativa do Evangelho, concluímos que Jesus sustentava que doenças genuínas poderiam ser causadas pela intrusão de um ou vários demônios na personalidade física e moral de um homem. Mas a cura da doença em seu estado puro, se assim podemos chamá-la, seria operada de maneira diferente da expulsão de um espírito maligno. Podemos provar isso pela cura repentina de uma criança, Marcos 9, 13 a 28. Quando ele alcançou seus discípulos, ele encontrou uma grande multidão reunida ao redor deles e alguns dos escribas discutindo com eles. A multidão, assim que o viu, ficou maravilhada e correu para recebê-lo. Ele perguntou-lhes: qual é a disputa que vocês estão tendo entre vocês? E alguém da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, ele está possuído por um espírito mudo, e onde quer que ele o pegue, ele o rasga, e ele espuma pela boca, e rende os dentes, e sua força é drenada dele. E ordenei a teus discípulos que o expulsassem, mas eles eram impotentes. E ele lhes respondeu: geração infiel, até quando devo estar com vocês, até quando devo sofrer com vocês? Traga-o para mim. Então eles trouxeram o menino até ele, e o espírito maligno, assim que o viu, lançou o menino em convulsão, de modo que ele caiu no chão, se contorcendo e espumando pela boca. E então Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde a infância, disse ele, e muitas vezes o jogou no fogo e na água, para acabar com ele. Venha, tenha piedade de nós e ajude-nos, se puder. Mas Jesus lhe disse: se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. Diante disso, o pai do menino gritou em voz alta, em lágrimas: Senhor, eu creio, socorrer minha incredulidade. E Jesus, vendo como a multidão se reunia ao redor deles, repreendeu o espírito imundo, espírito mudo e surdo, disse ele: sou eu que te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Com isso, gritando alto e lançando-o em uma violenta convulsão, saiu dele, e ele ficou lá como um cadáver, de modo que muitos declararam: ele está morto. Jesus, porém, tomou-lhe a mão, levantou-o e ele se pôs em pé. Quando ele entrou em uma casa e eles estavam sozinhos, os discípulos perguntaram-lhe: por que não podemos expulsá-lo? E ele lhes disse: não há como expulsar espíritos como este, exceto por meio de oração e jejum. A descrição de São Marcos das convulsões do menino, bem como as circunstâncias muito especiais em torno de uma visão tão espetacular, tão gratificante para a curiosidade da multidão, não nos deixam dúvidas de que aqui temos um caso de doença de cair, epilepsia convulsiva. Ora, embora convulsões desse tipo tenham sido vistas com a maior frequência ao longo dos tempos e em todas as civilizações, ainda estamos muito longe de saber sua origem radical em muitos casos. E se admitimos a existência de uma influência demoníaca, nada nos impede de acreditar que o espírito perverso seja capaz de agir sobre o corpo de um homem a ponto de produzir sintomas muito semelhantes ou mesmo idênticos aos que todos os médicos atribuem a alguma lesão orgânica. Outros casos de possessão pelo maligno são descritos de uma maneira que pode ser considerada semelhante à anterior, mas na verdade são bem diferentes. Como exemplo, citamos o evento registrado por São Marcos, 1, 21 a 27. Então eles seguiram para Cafarnaum,
Aqui, logo que chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e ensinou, e eles ficaram maravilhados com o seu ensino, pois ele estava ali sentado, ensinando-os como quem tem autoridade, não como os escribas. E ali, na sinagoga, estava um homem possuído por um espírito imundo, que gritou em alta voz: Por que te meteste conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para acabar conosco. Eu te reconheço pelo que tu és, o Santo de Deus. Jesus falou com ele ameaçadoramente: Silêncio. Ele disse: Saia dele. Então o espírito imundo o lançou em convulsão, e clamou em alta voz, e assim saiu dele. Todos estavam cheios de espanto. O que pode ser isso? Eles perguntaram um ao outro: Qual é esse novo ensinamento? Veja como ele tem autoridade para impor suas ordens até mesmo aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Sem presumir afirmar positivamente a natureza da agência convulsiva que se apoderou do homem possuído quando nosso Senhor ordenou que o espírito imundo saísse dele, podemos afirmar que, neste caso, a epilepsia não pode ser a causa disso. A incidência dos sintomas e seu desenvolvimento aparecem de forma bastante diferente. É sempre muito instrutivo ler atentamente as histórias do Evangelho, e especialmente o Evangelho de São Marcos, pois essas histórias nos mostram que, embora o homem possuído possa ter a noção de sua aflição, ele não imagina o demônio de forma visível. Assim como muitos casos modernos de possessão. O que distingue o possuído da pessoa normal é principalmente seu comportamento. Neste ponto, a história em São Marcos 5, 1 a 15, da libertação em Gerasa é cheia de instruções. Chegaram, pois, à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E assim que ele desembarcou, um homem possuído por um espírito imundo saiu dos túmulos de pedra para encontrá-lo. Este homem fez sua morada entre os túmulos, e ninguém mais poderia mantê-lo preso, mesmo com correntes. Ele havia sido preso com grilhões e correntes muitas vezes antes, mas havia rasgado as correntes e quebrado os grilhões, e ninguém tinha força para controlá-lo. Assim ele passou todo o seu tempo, noite e dia, entre os túmulos e as colinas, gritando alto e se cortando com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e caiu a seus pés, e gritou em alta voz: Por que você se intromete comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro em nome de Deus, não me atormentes, pois ele estava dizendo: Sai deste homem, espírito imundo. Então perguntou-lhe: Qual é o teu nome? O espírito lhe disse: Meu nome é Legião, somos muitos, e estava cheio de súplicas para que não os mandasse embora do país. Ali, ao pé da montanha, pastava uma grande manada de porcos, e os demônios suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, vamos fazer nossa hospedagem lá. Com isso, Jesus deu-lhes licença, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Então o rebanho se lançou a toda velocidade no mar, cerca de 2.000 em número, e o mar os afogou. Os criadores de porcos fugiram e contaram suas novidades na cidade e no campo, de modo que eles saíram para ver o que havia acontecido, e quando chegaram a Jesus, encontraram o endemoninhado sentado ali, vestido e recobrado o juízo, e foram dominados pelo medo. Parece, então, do ensino dos evangelhos, que os demônios têm um gosto particular por lugares secos e desérticos, por túmulos ou lugares onde vivem animais selvagens,
mas o espírito maligno não aparece ao homem possuído como algo estranho para si mesmo, ou sob a forma de um animal repulsivo ou perigoso. No incidente de Gerasa, é lícito pensar que a fuga desesperada dos porcos pode ter sido causada pelas gesticulações do homem no momento de seu exorcismo. Em última análise, que lições gerais podemos tirar da leitura dos evangelhos, e especialmente dos sinópticos? O quarto evangelho é muito mais reservado sobre as manifestações demoníacas. Uma das características mais marcantes é a transformação externa da personalidade. A Escritura nos ensina que é de fato o demônio que fala pela boca do possuído, é sempre o próprio demônio que Jesus repreende. Tudo, portanto, tende a fazer crer que a própria personalidade do sujeito se substitui uma personalidade alheia, dominadora e exclusiva, ou seja, o demônio. Mas isso não é tudo, pois a pessoa possuída parece ser dotada de conhecimentos e poderes que não são seus, ela fala em línguas desconhecidas para ela, ou imaginárias. Sua voz, sua aparência externa, são totalmente transformadas. Além disso, ele adivinha coisas ocultas, discerne espíritos e reconhece Jesus como o Filho de Deus. Notamos que Jesus invariavelmente ordenava ao endemoninhado e, portanto, ao demônio, que não revelasse quem era Jesus e de que missão ele estava encarregado. Assim, lemos em São Marcos sobre a cura do endemoninhado que lhe perguntou: por que se intrometer conosco? Eu te reconheço pelo que tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o ameaçou: silêncio! Saia dele! Um pouco mais tarde, descrevendo a cura de muitos enfermos e a libertação de outros endemoninhados, o evangelista escreve: ele curou muitos que sofriam de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Aos demônios não dava palavra, porque o reconheciam. Marcos 1, 34. No capítulo sobre os 12 apóstolos, São Marcos registra outros incidentes idênticos. Ele fez muitas obras de cura, de modo que todos os que foram visitados com sofrimento se lançaram sobre ele, para tocá-lo. Os espíritos imundos também, sempre que o viam, costumavam cair a seus pés e gritar: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes daria uma ordem estrita para não o revelarem. Marcos 3, 10-12. Encontramos exatamente o mesmo ensinamento nos outros sinóticos, mas é digno de nota que enquanto os demônios falam pela boca dos possuídos e afirmam reconhecer a divindade de Jesus, eles nunca o louvam ou adoram, em contraste com um certo homem possuído de tempos posteriores. Dias, cuja curiosa e infeliz história teremos de relatar. Antes de concluir este capítulo, pensamos que vale a pena recordar que o endemoninhado pode ser liberto à distância, sem que Jesus sequer veja o infeliz enfermo. Isso é corroborado pela história da mulher cananeia em São Marcos 7, 27-30. Uma gentia, uma cirofenícia, e, portanto, provavelmente pagã, ela implorou a Nosso Senhor que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro que os filhos se fartem, não está certo pegar no pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu-lhe: sim, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que os filhos deixam debaixo da mesa. E ele disse-lhe: em recompensa por esta tua palavra, volta para casa contigo. O demônio deixou sua filha. E quando ela voltou para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio havia ido embora.
Para dar conta de fatos desse tipo, devemos, portanto, admitir que Jesus conhecia o estado dessa criança possuída sem tê-la visto e também que o poder do divino exorcista podia se estender àqueles que ignoravam completamente sua personalidade. Não cabe aqui a hipótese tantas vezes invocada para a expulsão de demônios, ou uma cura milagrosa por sugestão, ou o efeito da fé. Satanás no Novo Testamento. Conforme indicado no início desta obra, nossa leitura das Escrituras nos proíbe de confundir Satanás com o demônio. Este último, como ele demonstrou em muitas ocasiões, é legião, muitos. Satanás é único. Ele é o príncipe, o chefe dos demônios. Mas parece que a influência de Satanás parece mais sutil, mais espiritual do que a dos demônios, cuja atividade, como enfatizei, é muito violenta ou pelo menos um tanto rude. A parte desempenhada por Satanás na mente do homem é, sem dúvida, mais obscura, mais disfarçada e ainda mais perniciosa, mas contra sua influência o homem pode e deve se defender. E enquanto Jesus e seus discípulos não têm nada além de pena dos endemoninhados, os súditos de Satanás são duramente repreendidos. Recordamos o episódio de Ananias e Safira, relatado pelo autor dos Atos. De acordo com sua esposa, Safira, Ananias vendeu uma propriedade e reteve parte do dinheiro da venda. Trazendo o restante, colocou-o aos pés dos apóstolos. Ao que Pedro disse: Ananias, como é que Satanás se apoderou do teu coração, mandando-te defraudar o Espírito Santo, retendo parte do dinheiro que foi pago pela terra? Confuso, Ananias foi dominado pelo terror e caiu morto. Quem não se lembra da última ceia de Jesus com seus discípulos, quando aquele que estava para morrer respondeu ao discípulo que lhe perguntou sobre seu traidor: Senhor, quem é? Com as palavras: é o homem a quem dou este pedaço de pão que estou mergulhando no prato. Então ele molhou o pão e o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Uma vez dado o bocado, Satanás entrou nele. João 13, 24-27. Na parábola do semeador, ainda é Satanás quem entra para roubar a boa semente. A semente, explica Jesus aos seus discípulos, acompanhados, como nos diz São Lucas, de algumas mulheres, que ele libertou de doenças, e Maria Madalena, que teve 7 demônios expulsos dela, é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho ouvem a palavra, e então vem o diabo e arrebata-a do coração deles, para que não encontrem fé e sejam salvos. Lucas 8, 11-12. O fato é que, enquanto as legiões de demônios são compostas, ao que parece, de criaturas bastante primitivas, o próprio Satanás exerce uma influência que é astuta e tanto mais funesta quanto se insinua na mente de um homem quase sem seu conhecimento. Como São João diz em seu Evangelho, Satanás é o príncipe deste mundo, João 12, 31. Este mundo é a maldade, isto é, a totalidade das forças que se opõem à aspiração do homem a Deus, ao crescimento da sua espiritualidade, à sua luta contra as debilidades da carne e, em geral, contra o pecado. Doença e possessão demoníaca. Numa época em que a noção de doença, tal como agora podemos concebê-la, era extremamente vaga e quase inexistente, é notável observar quão fortemente os sinópticos enfatizam a distinção que Jesus mantinha entre os doentes e os possuídos.
Sem dúvida, ele considerava que o demônio era capaz de produzir os sintomas de doenças como a epilepsia, por exemplo, mas sua atitude e prática para com os enfermos, por um lado, e os endemoninhados, por outro, são bastante distintas. Cheio de piedade e ternura pelos realmente doentes e seus amigos, Jesus mostra-se cheio de ternura, certamente, mas reservado e severo para com os endemoninhados. Ele toca o primeiro, mas parece muito mais discreto com o segundo. Ele os liberta, mas como se dissesse: sim, você está livre, mas não volte. Qualquer que seja a interpretação sugerida das ações de Jesus para com os enfermos e possessos, um fato é claro: nosso Senhor sempre distingue um do outro aplicando uma medicação espiritual diferente a cada um. Sobre os enfermos ele impõe as mãos, toca-os, unge-os suavemente com a sua saliva, aos outros ele administra um exorcismo. E é este exorcismo que ele entrega aos seus discípulos e que também eles administraram, onde quer que o seu apostolado se estenda em todo o mundo. Podemos ir mais longe na interpretação que o médico moderno pode fazer da mensagem de Jesus, baseando-se apenas nas evidências do Evangelho. O médico como tal não pode reivindicar o direito de exceder os limites de sua ciência, mas como um buscador sincero ele pode muito bem expor o ensinamento de teólogos qualificados. Por isso, a análise proposta por Mons. Caterinete em um artigo sobre demoníacos no Evangelho, lança uma luz vívida sobre o conceito teológico de possessão demoníaca. Não pode haver dúvida, escreve este autor, que se o médico limitar sua atenção aos sintomas mórbidos, ele verá na mulher dobrada um paralítico, no enérgio mendigerasa um louco selvagem, no menino curado no dia seguinte. A transfiguração um epilético. Cada caso de possessão certamente parece corresponder a alguma enfermidade corporal. O demônio torna um homem mudo, ou surdo-mudo, ou lunático. O espírito maligno provoca ataques convulsivos. Ora, todos esses fenômenos indubitavelmente patológicos correspondem a vários graus de perturbação do sistema nervoso. Daí decorre que o neurologista é tentado a concluir que a possessão é idêntica a um distúrbio neurológico ou psiquiátrico definido com mais ou menos precisão. Podemos então explicar este facto singular de que a possessão diabólica é sempre acompanhada, nas narrativas evangélicas, de sinais clínicos característicos de um estado anormal do sistema nervoso. Segundo Mons. Caterinete, os teólogos colocam a atividade do diabo na interseção da alma e do corpo. Assim, o espírito maligno pode, com a permissão de Deus, aproveitar a desordem que uma doença mental já existente pode ter introduzido no corpo humano, a fim de provocar e ampliar uma desordem funcional, sob a cobertura da qual ele se insinua e faz morada em o paciente. Desta teoria decorre que, de acordo com a teologia católica, toda possessão diabólica genuína é acompanhada de fato e quase inevitavelmente por distúrbios mentais e nervosos, amplificados pela influência do espírito maligno, e às vezes criados por ele. O médico que deseja permanecer um homem completamente honesto não pode, então, excluir a priori a possibilidade de uma causalidade transcendente na produção de certos transtornos neuropsiquiátricos, cuja origem natural não é conhecida pelo especialista. Seguindo esse raciocínio, estamos convencidos de que, para chegar a um julgamento correto,
deve-se confiar menos na aparência externa da possessão e muito mais na apreensão das molas sutis e ocultas acionadas nas profundas e únicas perturbações do estado de possessão demoníaca. Esses fatos sendo concedidos, podemos descobrir algum ensinamento mais substancial entre os maiores mestres da psicologia religiosa cristã. Ninguém que tenha lido e absorvido a doutrina de um São João da Cruz ou de uma Santa Teresa de Jesus pode duvidar disso. Certamente o maravilhoso autor dos fundamentos e das relações parece ter sido realmente assombrado por representações visíveis do diabo, pois Santa Teresa de Ávila retrata o maligno como possuidor de uma forma hedionda, com uma boca terrível e como um proteu regular, capaz de transformar-se e multiplicar-se. Seria um erro, porém, acreditar na existência de autênticas visões alucinatórias. A própria Santa Teresa diz, ele raramente se apresentava sob uma forma sensível, mas muitas vezes sem nenhuma, como naquele tipo de visão em que, sem ver nenhuma forma, vê-se que alguém está presente. O que esse grande místico percebeu, então, não foi tanto uma forma, mas a sensação de que um ser estava presente, Deus ou o diabo. Numa visão verdadeira do caso, encontra-se facilmente uma conexão de causalidade entre o diabo e aqueles impulsos obstinados e perversos da vida interior que são seus melhores aliados. Encontramos o diabo abrigado na raiz de nossos erros, nossas ilusões, nosso orgulho. Ai da alma que se hipnotiza com suas próprias faltas, que nutre algum hábito culposo. Disfarçado, astuto, insidioso e perverso, o diabo avança lentamente e muitas vezes sob um disfarce que em si não tem nada de errado. No entanto, sob essa cobertura de benevolência, esconde-se uma influência perniciosa para a alma, causando-lhe abandono, tristeza e confusão. Sem dúvida, seria ir longe demais sustentar que Santa Teresa, muito antes de Baudelaire, havia entendido que a maior astúcia do diabo é permitir que os homens duvidem de sua existência, mas se essa ideia não foi totalmente elaborada, foi claramente experimentada por sua intuição penetrante. Segundo São João da Cruz, cuja profunda intuição e vasta compreensão da alma mística tentamos expor a Lures, o máximo que o demônio pode fazer é simular, assumir a aparência do ser de Deus. Impotente para transmitir a verdadeira impressão do divino, o demônio lançará mão de sua arma predileta, a sugestão, para impedir que o crente dê sua total adesão ao eterno. Privar uma alma de Deus, detê-la no caminho da união sob qualquer tipo de pretexto, mantê-la no relativo quando é chamada ao absoluto, enganá-la com uma aparência até de piedade para distraí-la da realidade de Deus, isso é o que o diabo visa e do que a alma deve se precaver dele. De acordo com o grande médico místico, Satanás não pode tocar a alma uma vez que tenha rompido os laços que a prendem ao mundo material. Quando as portas dos sentidos são fechadas e o místico mergulha na noite dos sentidos para se unir mais intimamente a Deus, o diabo não pode tocá-lo, pois ele não pode nem mesmo saber o que está acontecendo agora na alma. O autor da Ascensão do Monte Canel nos adverte contra o perigo de aceitar visões externas, representações internas, emoções, todo esse mecanismo do perceptível, de fato, que para alguém de boa vontade pode parecer o meio de alcançar os picos mais altos da vida religiosa, quando de fato nos desvia deles. Quando a alma deseja o retorno dessas impressões sensíveis,
torna-se muito obstinada, e o orgulho toma o lugar da humildade, de modo que a mente se envereda por um caminho cada vez mais perigoso e do qual é difícil desviá-la. A alma pura, cautelosa, simples e humilde deve resistir às revelações e outras visões com tanto esforço e cuidado como se fossem tentações muito perigosas. O diabo é de fato o macaco de Deus, e, para melhor se opor à obra de Deus na alma, ele começa falsificando essa obra por artifício. E assim, de acordo com o ensinamento de São João da Cruz, o demônio é muito menos temível nas chamadas manifestações externas do que na influência subterrânea que ele exerce nas almas que não são suficientemente instruídas ou bem temperadas.